Bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, quinta-feira, o nosso tema de análise será em torno dos acidentes de viação, que são uma das principais causas de morte no país. Para falarmos sobre este tema, temos connosco o Dr. Adelino Buque, que é o nosso convidado residente, está sempre aqui às quintas-feiras, e também está connosco o porta-voz da Anviro, Associação Moçambicana para as Vítimas de Acidentes de Aviação, Joel Manhissa. Boa noite, obrigada pela vossa presença aqui. Começo por si, Dr. Adelino Buque. Esta questão dos acidentes de aviação em Moçambique está a tornar-se uma situação bastante preocupante para as autoridades moçambicanas. Só para termos uma ideia, no primeiro semestre deste ano, mais de 500 pessoas morreram e mais de 1000 ficaram feridas, entre ligeiros e graves. Na avaliação de algumas associações, de algumas entidades que fizeram um estudo para perceber este fenómeno, notaram que o comportamento humano tem sido o principal fator para este problema no nosso país. O que é que tem a dizer com relação a este tema? Sim, muito obrigado, boa noite, senhor. É assim, eu penso que é verdade, o comportamento humano tem sido o fator determinante para este nível de desastres que o país tem estado a assistir. Eu penso que o primeiro elemento para nós é o próprio agente da Polícia de Trânsito, ou seja, o próprio polícia, porque um agente da autoridade tem que ser um persuasor. Não é preciso que esteja presente, mas é preciso que o automobilista, quando entra na estrada, pense que pode encontrar um polícia e, cruzando com o polícia, pode ter problemas. E, a partir daí, toda a sua consciência está concentrada na atividade que estiver a desenvolver. Se o nosso polícia, como autoridade, não apresenta esta capacidade de persuasão, não é, para o agente automobilista na estrada, significa que o automobilista entra na estrada, vai andar, não está preocupado com qualquer tipo de precaução, não se sente obrigado a cumprir com rigor aquilo que são as normas e regras de trânsito, quer do ponto de vista do estado físico da pessoa, quer do ponto de vista do meio que usa para se fazer a estrada. Então as coisas começam de facto não só do ponto de vista humano do automobilista, como da própria autoridade, porque ela não representa nenhum elemento persuasivo. Nós temos estado a fazer várias vezes comparações entre nós e os nossos vizinhos. Os nossos automobilistas, quando entram, por exemplo, na África do Sul, eles não precisam de um polícia para se porem a conduzir de acordo com aquilo que as regras mandam. Portanto, nós temos aqui também um fator crítico que é a própria autoridade. Portanto, a autoridade, quando está na estrada, não exerce aquela autoridade que lhe é conferido. E não o exerce por quê? Porque muitas vezes o automobilista acha que, cometendo uma infração, ele resolve isso pagando um valor insignificante. Logo, não é preocupação para ele, quer dizer, respeitar as regras de trânsito. Mas não só, a nossa capacidade de inspecionar nós temos a inspeção periódica das viaturas, mas é preciso que se diga que muitas vezes algumas viaturas têm problemas sérios de mecânicos e outros, e que se fazem a estrada, e muitas vezes também por causa deste fator humano, quando é encontrado nessa situação, ele paga algum valor e as coisas se vão passando. Então,
é um ciclo vicioso que começa, na minha opinião, e é importante que isto seja dito e que de certa forma até ofenda a corporação policial, que o problema da sinistralidade na via rodoviária começa com a falta de autoridade da Polícia da República de Moçambique. Aliás, ao deixar que um automobilista que eventualmente esteja a conduzir mal, estará a contribuir para essa sinistralidade. Portanto, eu penso que é preciso mesmo que se diga isto e se repita que o primeiro fator-chave do nível de sinistralidade que o país vive, o primeiro elemento é a autoridade, porque está na estrada sem autoridade. Não é capaz de ser persuasivo e contribui, de certa forma, para que acidentes aconteçam muitas vezes de grande dimensão. Exato. Portanto, e é importante, e nesta perspectiva, nesta luta por melhorar ou baixar o nível de sinistralidade, o fator Polícia da República deve ser levado em consideração. Eles têm que ter autoridade, eles não precisam, o automobilista não precisa de ser interpelado para estar em pleno uso das suas faculdades e responsabilidades na estrada, mas quando entra para a estrada, ele tem que estar preparado e consciente de que está a entrar para uma via pública onde há autoridade. Então, não precisa o automobilista de cruzar ou ver um polícia à distância para começar a recompor-se, pôr o cinto, etc, etc. Portanto, a nossa questão na sinistralidade começa mesmo com a própria autoridade que, passa a redundância, não tem autoridade na via pública. Exato. Joel Manhessa, Moçambique lidera, isto é extremamente grave, lidera os índices de morte na CPLP. Ou seja, por ano, perto de 2.000 pessoas morrem em Moçambique, o que dá mais ou menos a 5 mortes por dia. Isto é um número bastante alarmante. O que é que poderá estar por detrás desta situação? Muito obrigado. Boa noite a todos os telespectadores da STV Notícia, em especial a este programa. Saudade ao doutor, que eu muito admiro. Muito obrigado. E, bom, o que está por detrás disso, conforme já havia adiantado com o meu colega do painel, é o problema do comportamento humano. Nós precisamos primeiro de sermos autoridade de nós próprios, não precisamos de uma autoridade na rua para poder controlar aquilo que é a nossa responsabilidade. Portanto, nós temos que ser responsáveis de nós próprios. O automobilista deve saber o que é que deve fazer primeiro antes de se fazer a sua viatura, deve verificar o estado da sua viatura, ver se esta viatura está em condições de poder lhe transportar de um lado para o outro, verificar se esta viatura também possui toda a documentação, porque hoje nós temos visto um dos grandes problemas, que é o problema da falta de seguro, que quando já há acidentes também torna-se muito difícil, muito mais até para nós que somos da sociedade civil, defensores das vítimas, neste caso. Portanto, o que está por detrás disso mesmo é o problema do comportamento humano. Só para citar que o país, ou seja, o Moçambique, ao nível da CPLP, lidera o índice de mortes por acidentes de aviação, de maneiras que pelo seu impacto social e econômico, os acidentes de aviação, isso foi considerado problema de saúde pública. Então, isso é extremamente
preocupante, extremamente e precisa de ser discutido a todos os níveis sociais e não só, porque já está sendo feito e está sendo levado a cabo. Exato. O Dr. Adelino Buque falou há pouco da falta de persuasão por parte da polícia moçambicana, o que eventualmente contribui para os acidentes de aviação. O que é que tem a dizer com relação a isso? A nossa polícia tem ajudado ou tem piorado ou agravado ainda mais esta situação dos acidentes de aviação? Bom, a polícia tem vindo a fazer a sua parte através das suas fiscalizações rodoviárias, através também da sensibilização rodoviária. Agora, o que aqui deve ser feito, o que a polícia deve levar em conta, que também o próprio automobilista deve levar em conta, é considerar o trabalho da polícia, não observar a polícia na via pública como um inimigo, o que nós temos vindo a presenciar no país, vendo a polícia como alguém que está lá para controlar a via, para controlar o comportamento dos automobilistas, e não só os automobilistas, assim também como os próprios peões. O polícia está lá para zelar pela segurança, está lá para fiscalizar a circulação, ou seja, a segurança rodoviária. Portanto, quando há aqui esse desentendimento, posso assim usar entre o automobilista e a polícia, nós entramos naquilo que se diz, quer dizer, não há muita confiança, quer dizer, a polícia não pode ser vista como inimigo, tem que ser visto como alguém que está lá para zelar pela segurança rodoviária acima de tudo. Exato. Doutor Adelino Buque, falamos aqui do comportamento humano, que parece que é o principal fator para este aumento dos acidentes de aviação no país, e temos notado que alguns automobilistas, se não muitos, têm conduzido sob efeito de álcool. A embriaguez é um dos problemas, e o excesso de velocidade. O que é que tem a dizer com relação a isso? É assim, primeiro dizer que se o automobilista visse a Polícia da República de Moçambique, nomeadamente os agentes de trânsito, como inimigos, já era muito bom, porque temia-o. Exato. Não é? O que acontece é que o automobilista não teme a polícia, porque a polícia funciona como alguém que está na rua e pode ser pago por uma ninharia, e essa ninharia vai custar muitas vidas pela frente. Esta é a grande questão. Eu vejo a nossa polícia como gente heroica, mas nesta vertente específica é preciso que se diga, e é preciso que eles se zanguem para pôr as coisas à ordem. Repare, se eu, automobilista, saio de casa, não tenho um farolinho, não tenho os vidros retrovisores, não tenho retrovisor, mas eu sei que, bom, eu não tenho, eu vejo que não tenho, saio, faço uma estrada, eu digo, se eu cruzo com polícia, eu pago 100 meticais. Esta é a mentalidade, e é isto que deve ser combatido. E o fator de polícia ser parte dos grandes problemas começa aqui. Porque se o automobilista visse no polícia um grande inimigo, ele o temia, mas é o contrário, não o teme, antes pelo contrário. É amigo. Sim, é muito amigo, é aquele que lhe paga o refresco, é aquele que lhe dá um valorzinho simbólico, um valor que, passado algum tempo, custa vidas humanas e traz-nos estas consequências todas. Portanto, esta perspectiva de olhar o polícia como o fator primeiro, para mim é muito importante. E deve haver... Porque o polícia, quando exercer a sua
função com responsabilidade e com rigor que se lhe impõe, o nosso comportamento vai ser igual quando entrarmos na África do Sul. Vai ser igual quando entrarmos na Suazilândia, que é um país pequenino, não é? Exato. Mas não. Nós aqui, dizia, conduzimos num estado de embriaguez em que nem sequer consegue articular uma palavra. Mas tu sabes que do outro lado nem sequer podes ter um pouco de álcool. Aliás, nem compra e no carro Sim, não tem. sim. E nós aqui até bebemos no carro, a conduzir, bebemos. Então, e fazemos isso por quê? Porque nós sabemos que não nos vai acontecer nada. E não nos vai acontecer nada por quê? Porque o agente que faz este controle vai fechar os olhos e deixar-me passar desde que lhe ponham uma nota na mão. Portanto, isto, para mim, é importante que seja dito sem ofender a corporação, mas para que a corporação olhe para si, para dentro de si própria e diz, não, este comportamento tem que mudar. Porque se tu não violentas, quer por palavras, quer por indicando aquilo que está errado, as pessoas mantêm-se, são indiferentes. Portanto, a Polícia da República de Moçambique, nomeadamente os agentes de trânsito, não podem procurar respostas do nível de acidentes de viação fora de si própria. É importante que comece por dentro e encontre respostas para todos os problemas que nós temos na rodovia. Porque se tu, por exemplo, nós vimos uma coisa muito interessante há dias atrás na ONU. Avenida de Moçambique? Terá sido essa avenida? Sim, sim. Onde faziam uma operação de educação cívica. Onde, quando tivesse um problema de carta de condução, mandava-te parquear, mandava vir alguém em condições de levar o seu carro. Mas aquilo foram alguns polícias selecionados a dedo para fazer aquela atividade para ser visto pelo público. Deveria ser contínua. Devia ser uma atividade normal. Vimos o controle e de acordo com algumas estimativas que vieram a público do comportamento dos motoristas do Chapa, que afinal não eram as pessoas mais indisciplinadas na via pública, naquela amostragem. Mas não é isto normalmente que tu tens na via pública. Então, isto, por um lado, mostra que a polícia sabe o que deve fazer, mas não está a fazer o que deve fazer. É por isso que as pessoas abusam. Não há pior coisa que tu seres desrespeitado quando tu és um agente da autoridade. Não há pior coisa que eu saber que, mesmo fazendo a pior transgressão do Código de Estrada, eu resolvo isso com 50, 100 meticais. Isto não pode ser autoridade. Esta não é autoridade. Por isso, eu repiso isto. Este fator humano não pode ser visto na perspectiva do automobilista. Tem que ser visto também na perspectiva do próprio agente da autoridade. Porque agente da autoridade, repito isto, quando existe autoridade na via onde eu estou, eu não preciso de ver o polícia. Eu preciso de estar prevenido para que quando cruzo com o polícia, eu estar em ordem. Exato. E isso passa por saber que este carro meu hoje não está a piscar, eu vou logo comprar a lâmpada e substituo. Este carro partiu o farolim, eu vou logo, porque eu sei que se o polícia me encontra neste estado, eu vou ser sacrificado. Não é isso que acontece. Então, esta discussão, se nós discutimos a perspectiva humana, porque o motorista bebe, fica bêbado, ele fica bêbado porque sabe que não lhe vai acontecer nada. Se tu
conduzes bêbado, crias um problema e é atuado com o rigor e responsabilidade que se impõe que seja feito, tu tens no dia seguinte toda a gente na linha. As pessoas sabem respeitar, mas quando tu não exerces autoridade, ninguém vai te respeitar naturalmente. Exato. Portanto, eu repito isto. O problema é humano, sim. O problema número um, o empecilho número um, é o próprio agente da autoridade, porque não exerce a autoridade. E por via disso, não é persuasivo, as pessoas saem para a estrada sem condições, com veículos que não estão em condições, mas sabem que isso se resolve com algumas notas no bolso. Exato. E a partir daí tu tens todo o problema que nós temos. Portanto, para além deste fator da polícia, né, a falta de rigor da nossa polícia, segundo a doutora Adelina Buque, temos o excesso de velocidade, a embriaguez, a falta de conhecimento sobre o código de estrada, ultrapassagens mal calculadas e sempre à esquerda. Os condutores excedem a velocidade numa curva, em trocamentos, cruzamentos e em lombas. Mas também existe aquele outro fator, doutora Adelina Buque, também, que tem a ver com o excesso de zelo. E isso vai mais para a parte das mulheres, não é? Mas agora, um estudo que foi feito, um relatório que foi feito, que indica que os homens é que são os maiores causadores dos acidentes de viação. E não as mulheres. O que é que tem a dizer com relação a isso? Temos que ter a proporção sobre quantos é que conduzem. Pois. Bem, segundo estudos, não tem dito que as mulheres que têm mais falta de zelo, mas os homens é que mais cometem os infrações. Isso reflete a vários fatores. O primeiro fator que eu vou aqui citar é o fator, como posso dizer, exibicionismo. Posso assim dizer, usar a palavra exibicionismo, porque estou eu numa viatura de alta cilindrada, porque esse é o primeiro fator, exibicionismo. O segundo fator é o fator do orgulho, do próprio orgulho, porque eu sou tal, ninguém me toca, posso fazer qualquer coisa, sou filho do mestre, sou filho do doutor, sou filho de... Então, meu pai resolve e tal. Então, isto acaba influenciando muito e acaba a influenciar naquilo que é o número indicador de sinistralidade envolvendo homens. Enquanto mulheres são mais atenciosas, cautelosas quando se fazem a via pública. Embora que existam aquelas outras que nós muito temos acompanhados e que quando se faz a via pública, principalmente nas primeiras horas, se não me deixa enganar, doutor, costumam levar uma chávena de chá, coloca aqui no meio das pernas, esquece que está a conduzir e a qualquer momento ali, meu Deus do céu, e já acontece queime e acaba a coisa despistando-se e acaba criando os acidentes. Então, aí temos ainda mas felizmente as mulheres sabem conduzir e é através desse elas são mais atenciosas em que evitam os acidentes de viação. Mas também, doutora Adelina Buque, temos a questão da formação das nossas escolas de condução. Como é que tem avaliado o desempenho das nossas escolas de condução? Nós, nos últimos tempos, aliás, eu não faço muito, como é que vou dizer, análise sobre as escolas de condução, mas muito recentemente houve um trabalho que tinha por objetivo admitir professores nas escolas, para escolas de condução.
de acordo com os dados que vieram ao público, é que mais de 70% das pessoas que foram à avaliação chumbaram. O que significa que, de facto, também a formação das pessoas não é das melhores. Mas esta questão da formação também tem um fator humano também, porque as escolas são licenciadas, não é, para fazerem aquela atividade. O licenciador tem obrigações, uma delas é inspecionar, não é? O que é que está a acontecer, como é que está a acontecer, o que é que deve ser corrigido, o que é que não é corrigido, mas isto tudo não acontece. Portanto, eu tenho 2, 3 viaturas, abro uma escola de condução, não há nenhum rigor do ponto de vista daquelas normas estabelecidas que são exigidas para eu exercer aquela atividade. Não só, eu quero ter carta de condução, não quero ter trabalho de andar na escola, eu tenho recursos, eu pago, então tenho livre trânsito para matar na rua. Exato. Porque isto também acontece. Neste momento que se introduziu esta questão digital, foi impressionante o número de falsificações. A quando da visita, creio que foi a Procuradora-Geral da República na instituição Inatel, o número de falsificações que a própria Procuradora ficou de cabelo em pé. Mas como é possível se isto é digital? Então ficou claro que esta questão de corrupção para obter os documentos está a acontecer e continua a acontecer, apesar de terem introduzido este sistema digital. E o que é grave é que, de facto, o nível de corrupção é tal que as pessoas não olham para as consequências disso. Estes atos. Sim, não olham para as consequências disso. Então, quer dizer, procura-se, e aqui está a questão, procura-se introduzir metodologias diferenciadas, talvez do primeiro mundo, etc. Mas enquanto tu tiveres aqui o fator homem, o fator corrupção, tu não vais mudar. É mais uma vez o homem que cria o problema. Porque ele não respeita as regras que estão estabelecidas na sua própria instituição. Ora, trabalhar na Inatel significa uma grande responsabilidade. Se tu tens este nível de sinistralidade, se tu tens esta informação da Organização Mundial da Saúde, que rotula o país por causa dos acidentes como um problema de saúde pública, é que as coisas não estão bem. Mas as pessoas continuam a vender as cartas de condução. As pessoas continuam, apesar do rigor que se deveria impor com o sistema de digitalização, continuam a fazer as coisas como se fosse na primeira era. Então, isto é muito difícil, quer dizer, é muito difícil. Nós vamos, repara, nós vamos falar de maus motoristas, exibicionistas, aqueles que querem mostrar que eu sou eu, mas esse que quer mostrar que eu sou eu, quando cruza com a autoridade, ele deveria ficar de pé. Voltamos ao mesmo problema. Exato. Porque se tu andas bêbado, é que não há ninguém que te vai impor regra. Se tu andas a alta velocidade, significa que tu não respeitas ninguém, porque a via não tem autoridade. Quer dizer, tudo isto gira à volta de autoridade na via pública. Exato. Mesmo a condução em estado de cansaço,
é que a pessoa que está na via pública não é capaz de te avaliar e dizer, olha, encosta o carro, fica aí 30 minutos, depois has de seguir. Não há. A autoridade tem que ter isto. Então, nós vamos dar voltas, mas na verdade, no fim do dia, o homem é que cria o problema. Não há outro fator para que estas situações todas ocorram. É o homem. Exato. O homem que, tendo recursos, pensa que não é relevante estudar para fazer a carta de condução como mandam as regras. Exato. Este mesmo homem que entra no seu carro sem verificar o seu estado mecânico, porque sabe que se acontecer alguma coisa ele dá uma nota ao polícia e ele passa. Este mesmo homem que está na via pública como autoridade e aceita que estas coisas todas já aconteçam. Portanto, podemos dar muitas voltas, podemos criar muita legislação, mas enquanto não tivermos corrigido o fator homem, não vamos ter estes indicadores pouco ambiciosos, de acordo com o que vi na comunicação social, que se pretende reduzir a 50% o nível de sinistralidade. Por que é que nós não temos, por que é que não podemos ter a ambição de reduzir 0%? Por que é que nós estamos a pensar que nós temos, hoje fala-se de 2.900 pessoas. Então a nossa satisfação daqui a 10 anos é ter 1.450 mortos. Quer dizer, esta é que é a nossa satisfação? Por que é que a nossa ambição não é 0% de acidente? Exato. Isto impõe o rigor em nós próprios. Isto impõe o rigor, não é, na própria polícia da República de Moçambique. Se eles atuarem, eu repito isto, se a autoridade fizer-se a estrada com o objetivo único de controlar aquilo que são as suas atribuições, fiscalizar com rigor, tu não vais ter estes problemas todos. Os grandes acidentes acontecem. O mais recente acidente na província de Inhambane, a discussão girou à volta de como é que a autoridade deixou o carro passar numa hora em que não deveria circular. Como é que a autoridade deixou? É o homem. Mas também temos uma outra situação. Tu tens grandes caminhões que avariam, cuja sinalização é zero. Põe um ramo de árvore à frente e atrás. E à noite há pouca visibilidade. Aquele ramo não tem luminosidade, quer dizer, a pessoa só depara com aquilo. Mas, regra geral, se aquele polícia de trânsito que interpelou e tivesse exigido os triângulos que deve ter, aquilo não poderia ter acontecido. Mais uma vez é o homem. Isso. Porque a pessoa não leva aquilo que deve levar na sua viatura. Portanto, eu penso que este debate, eu vi que há este debate, que se procura criar uma lei de segurança rodoviária, mas a grande segurança rodoviária está na cabeça da pessoa. Exato. Essa é que é a grande segurança rodoviária, porque enquanto não tivermos esta consciência sobre o nível, o mal que o meio que eu uso pode fazer a terceiros, se eu não tiver autoridade suficiente para impor que quando pões o teu veículo na via pública tem que estar assim, 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 assim. Não vai. Não há nenhuma lei capaz de pôr a ordem nestas situações todas. Fica uma percepção, Dr. Adelino Buque, que a polícia se faz a estrada para ganhar dinheiro. Esta é a imagem que tem. Aliás,
se tu fores a olhar para os outros estudos do ponto de vista daquilo que são as percepções sobre corrupção, a Polícia de Trânsito é líder nesse processo. E é preciso que se diga isto, e é preciso que a Polícia de Trânsito sinta-se mal por causa desta percepção pública. Mas se nós não dissermos isto, se nós não apontarmos isto com o devido rigor, eles continuam na mesma, porque estamos a camuflar as coisas. Exato. A percepção que se tem do ponto de vista de corrupção em Moçambique é que a Polícia de Trânsito lidera. Logo, também somos líderes em problemas. Isso é verdade. Tu não podes ter uma Polícia de Trânsito corrupta, não é? Que fecha os olhos para uma viatura. Repare, eu tenho feito muitas vezes, ido para a zona do Boana, no fim do dia, à noite, neste lá também, às vezes tu tens um caminhão carregado sem luz, mas passa na polícia. Não só passa na polícia fixa, como já terá passado em vários outros pontos de controle. Isto vai chamar o quê? Aquela viatura não só devia ser parqueada, como devia ser totalmente banida de estar na estrada. Mas não. O motorista chega ali, paga 200, vai lá rápido. Exato. Vai embora. E o problema mantém-se. Mantém-se. Então, isto tem que ser dito. E nós, pessoas, nós, sociedade, temos que ser capazes de dizer isto com o nome que lhe é próprio. Porque também a própria Inater tem responsabilidades na via pública. O nível de sinalizações, não é? Que é importante. Tu andas à noite, tu tens que calcular se estou a entrar para o lado do outro ou se tenho que me manter, se eu tenho que me manter, não vou me precipitar para fora da estrada e ter problemas. Mas as estradas têm que estar sinalizadas, não é? Exato. Tu não tens essas sinalizações. Este é o outro problema que nós havíamos falado. Este é um outro problema. Tem a ver com a sinalização nas estradas. Diferentemente do que se vê na África do Sul, por exemplo, que é um país vizinho, as estradas estão muito bem sinalizadas. A cada 2, 3 metros tem ali... Tu não precisas de fazer imaginações. Tu estás a andar, tu estás a ver os sinais. Eles indicam-te se estás no caminho certo ou tu estás a entrar para a faixa do outro. Curioso é que eu vi, quando ia a Anel Sprit, dizer faça sempre a ultrapassagem à esquerda e não à direita. Eu não vejo isso aqui em Moçambique. Por exemplo, nas nossas estradas, eu nunca vi. Já tentei prestar atenção, mas nunca vi. Mas tu, por exemplo, nós falávamos do problema da ultrapassagem. Eu, quando fiz a carta de condução, quando tu tens uma viatura que dá sinal de ultrapassagem, a obrigação do automobilista que está à frente é reduzir a velocidade. É abrandar, exatamente. Hoje tu tens a competição. Mas esta competição resulta de quê? Resulta de falta de autoridade na via pública. Porque esta competição, regra geral, vai acontecer a nossa estrada, infelizmente ou felizmente, tu não andas 5, 10 quilómetros sem encontrar o controle de velocidade, quer dizer, zonas de velocidade controlada. Mesmo na N1, tu não fazes 10 quilómetros sem ter encontrado, por exemplo, 2 localidades onde tu tens que baixar até 60, 50 ou 40 km a hora.
Então, tudo isto resume-se no facto de que há muita anarquia na via pública. E a anarquia é sinónimo de falta de autoridade. Exato. Não tem outra explicação. Exato. Joel falava de exibicionismo. Lembrei-me aqui de uma situação que aconteceu no Brasil, em que um automobilista, um jovem, estava embriagado e deparou-se então com um polícia de trânsito e exigiu a carta. Ele começou a dizer: sabes quem eu sou? Sabes quem eu sou? Ele disse: infelizmente, eu não sou médico, não trabalho com genética. Toma a multa e encosta o carro. Há essa necessidade de nossa polícia de trânsito ser rigorosa na estrada? Ouvimos aqui situações, aliás, vimos de polícias a esconderem-se, dizem que até é árvores só para multar, apanhar um automobilista e ao invés de desprevenido, exatamente, Não. ao invés de sensibilizá-lo a fazer uma boa condução. Olha, o trabalho da polícia não é se camuflar. O trabalho da polícia não é se camuflar a fim de ganhar alguma coisa, neste caso o valor monetário. Agora, há sim essa necessidade, ou seja, tem que haver rigor, tal como dizia aqui o doutor, tem que haver rigor da parte da polícia no que diz respeito ao zelo, controle de segurança na via pública, diz respeito à fiscalização. Deu aqui um exemplo desse jovem brasileiro que, olha, eu não sou ninguém, está tudo bem, tenho essa alta viatura, ok. O meu pai é isso, meu pai é... Sabes quem eu sou? Eu não sou nada. Fica com a multa, fica com a viatura, eu vou-me embora. Mas não é o que acontece aqui no país. Aqui no país não é o que acontece. Quando a nossa polícia te interpela, ou seja, te interpela na rua, a tendência, se está no estado de embriaguez, a tendência é, após feito o teste do álcool, se vê se está no estado elevado do álcool, a tendência é de multar-te, leva-te a carta e deixa-te embora com a viatura. Não se sabe o que é que vai acontecer com esse condutor que foi encontrado com a polícia no estado de embriaguez. O normal seria apreender este veículo? O normal seria apreender este veículo e pedir-se ao motorista para que repouse e dia seguinte retome a sua viagem após o descanso. A multa efetivamente deve continuar, a multa deve manter. Em algum momento ele deve ser sancionado porque foi encontrado num estado de embriaguez que é proibido conduzir embriagado. Portanto, a polícia, mais uma vez, deve apertar o cinto. Então... E com relação à formação nas escolas de condução, porque uma das pesquisas feitas descobriu que muitos automobilistas não têm a noção do código de estrada. Se não tem a noção do código de estrada, isso significa que não teve uma boa formação numa escola. O que é que tem a dizer com relação a isso? Olha, para haver uma boa formação, a escola também tem que estar bem formada. Digo isso, a escola tem que estar bem formada em termos de professores, apetrechamentos, em termos, como posso dizer, até foge-me as palavras. Tem que ter as mínimas condições. Exato. Tem que ter... Para que se possam ter melhores condutores. O que nós costumamos acompanhar aqui no país, o problema até não parte das escolas, o problema parte da tutela que zela pela essas escolas, porque é por sua vez que esses alunos que outros não chegam até aos exames técnicos das escolas, são direto puxados para o sistema. Portanto, como que a tutela que zela pelas escolas de condução aceita isso? Eu acho que tinha que haver no país
a fiscalização às escolas. A tutela que zela pelas escolas tinha que fazer a fiscalização antes do aluno sair para o curso, para fazer os exames. Tem que primeiro fazer o exame frente às instâncias superiores que zelam pelas escolas de condução. Se esse aluno for aprovado, daí sim passa para outra fase dos exames a fim de possuir sua carta de condução, o que não tem acontecido. Exato. A doutora Adelino Buque, em outros países, aplicam algumas leis, como a lei seca, por exemplo, a tolerância zero para algumas situações na via pública, como a condução sob efeito de álcool, e tem colocado alguns pontinhos na carteira. Exato. Sim. E aquilo é um sinal de que este condutor já foi apanhado e pronto, se atinge um X número de pontos vermelhos, aquele automobilista é obrigado, por exemplo, a não conduzir durante 3, 4, 5 anos. Essa, se calhar, também seria uma das medidas que poderia ajudar no combate. Essa seria uma medida que poderia ajudar para o combate se o polícia usar isso como um meio de repressão. Mas também pode-se usar isso como um meio de extorsão. Imaginemos que define-se como 4 marcas que tu perdes a carta de condução. Depois da segunda marca, eu pago qualquer valor para não ter mais coisa. Então o problema está mesmo na nossa polícia. Exatamente. Está mesmo aí. Repara, para além das sinalizações, nós temos o automobilista, etc. Nós, de acordo com as estimativas e estatísticas que vêm a público, é recorrente dizer-se que a má travessia de peões é um segundo ou terceiro, é a terceira causa de mortalidade por acidentes nas estradas. Exato. Mas tu não tens um polícia sequer que faz esta educação na via pública. Tu não tens. Nós estamos aqui a falar na cidade de Maputo. Na hora de ponte, repare o fluxo de pessoas nas estradas. As viaturas, quando esta determinada linha está aberta para os carros, significa que esta outra linha está fechada, esta linha está fechada para os peões, mas a outra está aberta para os peões. Exato. Mas se o automobilista quer virar, os peões têm que parar. Mas tu estás numa cidade onde tu tens até polícia municipal, que é uma polícia que deveria zelar pela civilidade das pessoas, na forma como se comportam. Mas tu não tens isso. Tu tens nas localidades, nas povoações, nas capitais provinciais, tu não tens um polícia ou um agente da autoridade que ajuda a travessia de pessoas, de peões. Tu não tens. Mas nós sabemos, e a polícia diz, anuncia, alto e bom som, que a má travessia de peões é causa da sinistralidade. O que é que se faz? Vamos discutir a lei sobre a segurança rodoviária e temos o problema resolvido? Tu tens aqui na cidade sinais que indicam que quando o peão está naquele lugar, o automobilista deve parar para deixar o peão passar. Mas não respeito. Não acontece. Não é o que tem acontecido hoje. Na capital. Eu imagino o que é que acontece nos outros sítios. E nós temos aqui condições para que as pessoas cumpram. É só a Polícia Municipal olhar para isto como algo importante e urgente para que se estanque este tipo de situações.
Exato. Mas não, tu tens o exemplo, quer na N4, quer na N1, o exemplo de pontes aéreas. Ninguém usa. E muitas reportagens são feitas pelas televisões, incluindo a STV já fez, a mostrar que as pessoas não usam a ponte aérea. E as pessoas encontram muitas justificações, mas no mesmo lugar tem polícias. Exato. E o polícia vê aquilo indiferente, está preocupado em ver aquele carro ali que vai fazer alguma coisa que lhe pode obrigar a tirar algum dinheiro. Quer dizer, sinceramente, eu acho que até posso ser visto como pessimista, mas esta questão é séria. Na N1 estamos nesta... Na N4, mesma coisa. A N4, quando construiu a estrada, tinha um separador, tinha redes. Quando as pessoas começaram a invadir, a N1, a N4, não mais repôs a rede. Não repôs por quê? Porque aquilo era praticamente recorrente. Mas também, por outro lado, nunca houve autoridade que dissesse, não, tu tens que manter aqui o separador para a defesa da saúde das pessoas. Obrigava as pessoas a usarem a ponte. Obrigava as pessoas a não. Mas não. A N4 é uma estrada, como é que vou dizer, privada. Mas não tem este controle também. Então, tu tens uma série de coisas que são feitas, algumas que até custam muito dinheiro, mas que não servem para evitar aquilo que são os acidentes de viação. Exatamente. E falando sobre esta sinalização nas estradas, uma coisa que eu tenho notado muito é que não existem passadeiras nesta cidade. Alguns automobilistas não têm conhecimento das passadeiras, algumas que estão sinalizadas, os condutores portanto, não dão esta possibilidade do peão atravessar, né, porque tem direito de atravessar. E também temos a outra situação de ruas, estradas que não têm passadeiras. Portanto, fica complicado também o automobilista estar a adivinhar se tem ali onde deve ou não. Não só fica... Olha, repara, e isto é uma coisa caricata, porque, por exemplo, tu tens algumas sinalizações que são feitas, passado 60 dias essa sinalização não se vê. Está aqui mais uma vez fator homem. Que tipo de material é que está sendo usado para aquelas sinalizações? Há aqui uma coisa muito interessante. Nós estamos a falar daqui da 25 de setembro. Tu podes encontrar 4 ou 5 carros bloqueados aí na via, não é? Mas com tanta gente a sofrer para atravessar aqui. O que significa que os polícias existem, estão lá. Não estão preocupados com a vida das pessoas. Estão preocupados em encontrar aquele carro que, por falta de espaço, galgou um passeio, fechou. Então, é aquilo que é importante. Repare o nível de prioridade que se dá. Tu não podes combater este problema não podes ter segurança rodoviária quando a prioridade da autoridade não é, de facto, manter uma forma civilizada de andar na via pública. Não vais ter. E isto é bom que se diga, porque as pessoas têm que compreender que quando nós assumimos determinadas responsabilidades, assumimos para o bem público. Ou nós estamos lá, ou nós não estamos lá. Exato. E tem a questão, Joel Manhissa, dos chapeiros. Os chapeiros são considerados uma verdadeira praga, entre aspas, nas nossas estradas, não respeitam as sinalizações, fazem as ultrapassagens de qualquer maneira.
Como é que olha para esta situação? Olha, olhando para esta situação, eu diria que este é um problema que parte até do próprio patronato. Por que é que digo que é um problema que parte do próprio patronato? O dono da viatura, esse que vai empregar esse chapeiro. Porque é ele que primeiro deve saber a que contratar para conduzir esta viatura. O que nós temos mais visto no país, nós contratamos, ou seja, os agentes empregadores contratam muito mais por conhecer a pessoa, por ser primo, por ser amigo, por ser filho do amigo, porque está desempregado e não trabalha. E não olham para as qualificações. E não olham para as qualificações. E não olham para as qualificações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todo aquele que, mesmo não condutor de chapa, entrando no chapa, altera completamente o comportamento. O primeiro comportamento é não respeitar os próprios passageiros que transportam. O segundo comportamento é não respeitar a própria sinalização, fazem passagens irregulares, excesso de velocidade, até a própria condução no estado de embriaguez. Mas dizer que nós, como a Associação Moçambicana para as Vítimas de Insegurança Rodoviária, no esforço, numa das intervenções nessa necessidade do país de prever os acidentes de viação, criou-se já, a partir de hoje, nós contamos com uma linha verde só para assuntos de segurança rodoviária. A qualquer situação, qualquer anomalia que for registrado, tanto como passageiro, tanto como o peão, poderá ligar para essa nossa linha verde que desde já existe, que é o 82-37-37, um memorando que foi assinado hoje com a MCL, que contou com a presença de várias individualidades públicas e privadas, portanto, mesmo para tentar acabar com o elevado índice. Exatamente. Exato. Doutora Adelino Buque, eu faço a mesma pergunta a si. Os chapeiros, a maior parte dos acidentes de viação envolvem os transportadores semi-coletivos de passageiros, que são os chapeiros. Como é que olha para a situação? Também entra a polícia, que não tem fiscalizado, que não tem colocado ordem para botar freio nestas conduções perigosas? Acabou de tirar uma palavra. Porque para mim, eu tenho um meu colega que costuma dizer: não existem maus soldados, há maus generais. Porque o soldado respeita as ordens do seu general. Ou seja, o general na estrada é o polícia. E os soldados são todos aqueles que usam a via sob o seu comando. Então, não existem maus soldados, não existem maus motoristas. O mau motorista, se o polícia o encontra, ele tem a liberdade de agir como mandam as leis. Tira-lhe a carta, multa-lhe, faz tudo o que ele quiser. Mais uma vez, aqui também, aplica-se o princípio, embora não seja tão militarista, não existem maus soldados, mas há maus generais, e os nossos generais são os polícias. Agora, é verdade que nós, como sociedade, temos a percepção de que todo o motorista do chapa 100 parece igual. Parecem filhos gêmeos. O motorista do chapa 100, independentemente da idade que ele tiver, quando está na via pública, comporta-se como se fosse a criança mais traquina que tu tens.
Mas isto deriva do facto de ter encontrado um terreno permeável. Se ele entra na via pública e encontra alguém que lhe põe ordem, ele não vai fazer essa traquinice. Ele vai obedecer. Portanto, o chapeiro é o que é, provavelmente porque ganhou o estatuto de quem alimenta a polícia, quer municipal, no nosso caso que estamos nas zonas urbanas, quer de trânsito. Então, se tu alimentas aquele que é a autoridade, essa autoridade não tem moral para te impor, seja lá o que for. Eu vou dizer ao chefe, eu tenho que fazer mais uma coisa para poder dar-te alguma coisa. Então, eu não estou a dizer que os motoristas são bons, mas eu estou a dizer que se são maus os motoristas, existem regras estabelecidas para o uso da via pública. Aplique-se. E quem deve aplicar é a polícia. É a polícia. Sim. Exato. Para darmos então por terminada esta análise, vou-te fazer a última questão. Como mudar esta mentalidade em automobilistas e também da nossa própria polícia para que Moçambique possa reduzir os índices de mortalidade nas estradas? É preciso que se aperte o cinto. Vou ter que recorrer àquelas palavras do doutor. Primeiro, que mude de cima para baixo. Não é? Nem de baixo para cima. Tem que ser primeiro de cima. Tem que mudar a atitude, a forma da atuação da nossa polícia na via. E não só da polícia, mas sim para todas as instituições que zelam por essa área de segurança rodoviária, por essa área de transporte. Tem que mudar a forma de atuar. Exato. Doutora Adelino Buque, esta última questão, como mudar a mentalidade tanto da polícia... Eu penso que para mudarmos isto é preciso que nós tenhamos uma sociedade civil muito forte, que advoga por esta causa. E isto não estou a dizer nada de extraordinário, porque se tu fores a reparar, quando tu tens uma polícia de trânsito, uma Inater, que lidera o processo de auscultação para a criação de uma lei sobre segurança rodoviária, e tens nessas entidades os principais empecilhos para que esta situação se resolva, tu não estás a fazer nada. A sociedade é que tem que liderar este processo, porque nós falamos aqui das sinalizações, nós falamos aqui da atitude da Polícia da República. Então, são estes agentes que estão a liderar o processo para a criação de uma lei rodoviária. E eles são um problema, eles não são uma solução. Eles têm que passar para uma situação em que eles são parte da solução. Mas, neste momento, eles são parte do problema. Então, é importante que a sociedade, e aqui a sociedade é a Anviro, não é? A Anviro, apesar de ter esta relação com a polícia, mas é preciso mostrar à polícia quando está a agir mal. Eu não preciso de falar bem da polícia para nos darmos bem, porque quando eu faço isso, não estou a exercer a minha função. Eu, quando chamo a atenção à polícia sobre o mal que faz, quando toma uma determinada atitude, eu estou a ajudar a corrigir o mal que está a acontecer. Portanto, nós não podemos incubar, não é? Nós não podemos incubar situações que podem se tornar um vírus maior. Portanto, a sociedade, de um modo geral, neste processo da auscultação, tem que apontar o dedo. Aqueles que têm a obrigação de sinalizar as estradas e não sinalizam, aqueles que têm a obrigação de regular o trânsito e não regulam, aqueles que têm a obrigação... Tudo isso tem que ser dito. Aqueles que têm a obrigação de dizer assim, o diagnóstico que foi feito é de que
há muita gente a morrer por atravessar mal a estrada. A sociedade civil pode ajudar, mas é também trabalho da autoridade fazer este exercício. Então, nós não podemos, não é como sociedade, nós não podemos, como sociedade, olhar para este exercício que está a acontecer como sendo um exercício que deve ser liderado. Eles têm que liderar como Estado, como governo, como isso tudo, mas a sociedade civil tem que impor determinadas coisas para que as coisas mudem, porque, de contrário, isto vai ser um abraço entre amigos e, no fim do dia, temos uma lei muito bonita, mas não resolve o problema que nós temos. Eu continuo a dizer sobre esta abordagem que está sendo feita. Nós temos que ser ambiciosos. Acidente zero. Porque se nós estamos a dizer acidente 50%, significa que estamos satisfeitos com a morte de 1.450 pessoas. Acidente zero. Se desse zero não conseguirmos acontecer 7 ou 8, 10, fizemos um esforço. Mas planificar morte de uma parte de nós por uma causa que nós podemos evitar é grave. É grave. Exato. E os automobilistas também têm que mudar de consciência, né? Apesar desta fraca fiscalização por parte da polícia, segundo o Dr. Adelino Buque, os automobilistas têm que ter a consciência de que quando vão para a estrada não estão sozinhas, outras pessoas também se fazem a estrada e todo cuidado é pouco. Nós vamos a um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.